para não, vem cá, me dá a tua mão. Quero que sinta toda essa emoção. Cavalo manco, agora eu vou te ensinar. E se muito mais você só vai encontrar no Pará. Oi maninhos, bem-vindos de volta ao meu canal, sou o Pedro Anveres e hoje estou aqui para falar do meu terceiro período. Então basicamente eu vou expor, as matérias que eu tive ao longo desse período, vou falar um pouquinho de cada uma, do que aconteceu no geral, e em seguida eu vou falar se eu gostei ou não dessas matérias. Então vamos começar logo e chega de enrolação. Então, a primeira matéria que eu vou falar hoje é de Fundamentos de Biofarmácia e Farmacocinética, que é uma matéria que dificilmente você vai encontrar em qualquer outro lugar do mundo. Por quê? Porque a UFAM é muito especial. Então, basicamente, a UFAM criou, uma pré-farmacologia que consiste na gente treinar o nosso raciocínio lógico acerca dos medicamentos. E aí, como boas pessoas, a gente teve que fazer essa matéria e pra gente ela se tornou obrigatória, no caso pro pessoal do novo currículo que foi instituído em 2022. Então essa matéria basicamente era uma matéria de raciocínio lógico, que não tinha um livro pronto para ela, pra gente conseguir conciliar o nosso estudo. Então o jeito de estudar era fazendo a lista de exercícios que a professora disponibilizava e prestando atenção também na aula, que isso era muito importante. E no final eu consegui me dar bem, eu fui muito mal na primeira prova, isso me deixou muito mal e muito para baixo. Eu senti muita vontade de desistir, só que o meu Instituto Brasileiro permaneceu durante todo esse tempo, e no final eu terminei com média 8. 8, e os haters piram. E no final eu consegui passar, Teve 2 provas e um seminário, e eu consegui muito bem na segunda prova e no seminário, e fui bem também na prova final, enfim. Então, no geral, essa matéria foi muito legal. É uma matéria das quais eu acho que eu não faria de novo, óbvio, Porque toda cabeça sã precisa ter um descanso mental. Mas foi uma matéria que valeu muito a pena para eu treinar todo o raciocínio lógico, ter uma introdução à vida farmacêutica. Isso foi muito legal, então, biofarmácia, você ganhou meu coração. A próxima matéria que eu vou falar aqui é Química Orgânica 2, que é igual High School Musical 1 e o 2. Todo mundo sabe que o 2 é melhor do que o 1. Então, basicamente, a Química Orgânica 2, a gente estuda os mecanismos, de combinar uma molécula com outra e de diversas formas, Tinha a adição, a substituição, a eliminação, todas essas reações em conjunto. E a gente estudou também reações de compostos aromáticos. E é uma matéria muito bacana de se fazer. Eu gostei muito de ter feito Química Orgânica 2. Principalmente quando fui pra final nela, Depois de ter enfrentado milhares de final, eu bati esse sentimento. E foi uma matéria muito legal, muito bacana. Eu gostei muito mais da Química Orgânica 2 do que da 1. E eu consegui aprender muito melhor tudo, porque minha professora é um ícone de pessoa maravilhosa. Amo muito aquela mulher. A próxima matéria que vamos falar aqui é uma derivada da Química Orgânica 1 e da 2, que é a Química Orgânica Experimental. E essa matéria era basicamente a gente tendo que utilizar todos os conhecimentos que a gente tinha da Química Orgânica no laboratório. Então a gente fez muitas coisas boas, que inclusive vocês podem ver nos shorts aqui no meu canal, que eu gravei, por exemplo, a gente fazendo destilação, produzindo éster de banana. Nós fizemos também o medicamento do ácido acetilsalicílico, que é a aspirina, que uma pessoa super legal da nossa sala botou a temperatura lá em cima e o nosso medicamento queimou. Mas o importante é que a gente conseguiu fazer o medicamento, Além disso tudo, a gente estudou o ponto de fusão, então a gente teve a oportunidade de utilizar, e de fazer o ponto de fusão, de misturas e uma série de coisas. Isso foi muito bacana dessa matéria. E no final do período, basicamente, a gente tinha que fazer um relatório das 10 práticas que a gente fez e entregar o nosso caderno de laboratório para a professora. Que isso eu achei muito legal, A gente fazer prática o período todo e só no final do período a gente tem que fazer um relatório.
Porque imagina se a gente tivesse que fazer um relatório a cada prática. Ia ser um inferno. E o mais legal das práticas de laboratório era que a gente tinha a oportunidade de aplicar o conceito que a gente aprendia durante a aula. Isso foi muito legal. Agora nós vamos falar do estágio supervisionado de supervisão de saúde, que para mim eu só chamava de estágio, que ele basicamente não acontecia na UFAM, ele acontecia na Central de Medicamentos do Amazonas, aqui na SEMA, do Amazonas, e a gente basicamente ficava lá se certificando se as pessoas, né, as pessoas elas traziam receitas, e a gente tinha que verificar toda a documentação das pessoas para ver se estava de acordo para uma pessoa, por exemplo, receber um medicamento. E é muito legal, gente, fazer esse tipo de estágio, né? Era um estágio obrigatório, só que é muito legal a gente fazer isso porque a gente tem a oportunidade de sair de dentro da nossa caixinha e lidar com a vida de outras pessoas. Porque atualmente a nossa sociedade ela tá muito deturpada e a gente está criando jovens, né? Eu, aquele velho idoso, né, de 20 anos, muito mimizento. E que não convive, na real, com o tipo de dificuldade que a nossa sociedade enfrenta. Então, por exemplo, durante esse estágio eu cheguei a verificar a documentação de pacientes que tinha problemas graves nos ossos, que a pessoa poderia ficar até tetraplégica, paraplégica, porque ela precisava do medicamento para tomar. Né? No estágio eu pude perceber que existiam pessoas que tinham muitas sequelas da Covid-19 e que até então a Covid-19 ela desapareceu da mídia, né? Porque não se fala mais acerca desse assunto. Mas muita gente utilizava o medicamento, que eu esqueci agora o nome, era o formoterol mais budesonida. E esse medicamento ele é muito utilizado para as pessoas que tiveram sequelas da Covid-19. Então a gente teve a oportunidade de lidar e de conviver com pessoas muito diferentes da nossa bolha, porque nessa central de medicamentos havia medicamentos lá que custavam muito dinheiro, muito dinheiro. Então a gente começa a perceber que a nossa vida ela é muito curta, né? E passa a se identificar mais com a vida de outras pessoas e ver o quanto a nossa sociedade é versátil e tem muitas pessoas diferenciadas. O grande problema do estágio, acho que no geral, foi com o professor orientador que ele não estava lá todos os dias, ele não acompanhava a gente diariamente, porque ele é um professor que dá aula para bastante disciplinas na nossa faculdade. Então a gente não teve a oportunidade de ter a ajuda dele todos os dias enquanto a gente estava lá. E por mais que o estágio fosse muito bom, né, porque era perto da minha casa, então eu adorava, porque eu não precisava acordar tão cedo para ir para lá, mas lidar com pessoas é muito complicado e ter identificação com outras pessoas também é complicado. E teve um dia que foi muito engraçado que eu era o único garoto entre as meninas, né, que estavam lá, e todo mundo sempre vinha brigar comigo. Ninguém brigava com as mulheres, as pessoas vinham brigar comigo. Teve um dia em específico que um velho veio falar pra mim, um velho não, gente, desculpa, um idoso, né? Um idoso veio falar pra mim que eu deveria acordar mais cedo pra chegar mais cedo pra ir ver os medicamentos das pessoas. Eu falei, meu senhor, eu tô aqui pelo horário que me determinam, né? Então, a partir disso, vocês já viram. Mas é muito interessante o estágio, gostei muito da experiência. Não faria de novo, porque eu acho que a gente só se vive uma vez para fazer as coisas. E é isso. Agora, nós vamos falar de hemostasia e hemopoese. Hemostasia, para quem não sabe, é o equilíbrio do organismo humano. E hemopoese é quando as células do nosso sangue são formadas. Basicamente, gente, essa matéria é uma fisiologia voltada para o estudo do sangue, né? Que antigamente essa matéria ela era dada em fisiologia. Só que aí a grade do nosso curso decidiu quebrar, né, essa parte da fisiologia e virou hemostasia. Então, basicamente, essa matéria era uma matéria de estudo ativo, na qual a gente ia para lá conversar com o professor
E ele sempre dava início fazendo perguntas pra gente de coisas da vida. Ah, vocês já caíram de bicicleta? Ah, não sei o quê. Tipo, e ele juntava esse conteúdo acerca da nossa vida pessoal com o conteúdo da aula. Só que assim, gente, 8 horas da manhã, entendeu? 8 horas não, 10 horas. Porque eu não me atreveria a acordar 8 horas da manhã em plena segunda-feira. Era 10 horas da manhã, segunda-feira, tem que conversar com o professor sobre células do sangue. E assim, gente, chegou uma parte do conteúdo que ficava muito complicado, mas no final deu tudo certo. Passei com 8,5, achei legal a aula, não faria de novo, né? Porque a gente só se vive a vida uma vez, então só dá pra fazer as coisas uma vez. Isso daqui, gente, é uma falsa militância, tá? Porque isso vai rolar ao longo do vídeo. Mas no geral a matéria foi legal, não fui pra final, consegui passar com 8,5 de média. É uma matéria interessante para quem gosta de conversar, para quem gosta de dialogar, para quem gosta de falar da vida e juntar a vida pessoal com o conteúdo. Mas existem pessoas que não gostam disso. E é super compreensível, porque tem gente que não se sente à vontade, por exemplo. E eu acho que no geral é isso da matéria. E as provas, a gente não fazia prova, a gente sempre fazia uma roda de conversa e o professor ele avaliava a gente de acordo com essa roda de conversa. E ele sempre avaliava se a gente tinha evoluído, transcendido, desde a primeira aula até a última. Então, basicamente, foi isso, hemostasia e hemopoese. E uma coisa muito interessante que eu esqueci de falar também é que a gente fez coleta de sangue. A gente aprendeu a fazer coleta nos outros colegas durante essa aula. Isso é muito interessante, isso é muito legal. Então, pelo menos a aula prática foi bem bacana. E é isso. Chegando já no final do vídeo, a gente vai falar um pouquinho de fisiologia humana. Que basicamente foi a única matéria de todas que eu não consegui tirar um 8. Eu tirei 7,95 e não tirei 8. Por quê? Porque o destino não quis. Mas basicamente a gente teve dois professores, um bem viajado e um professor bem legal, que ele ficou com a gente no final do curso, já indo para assim, as férias logo. E assim, gente, essa matéria ela foi uma matéria que eu acho que de todas as matérias que a gente teve aula, ela foi muito mal ministrada. Muito. Ela foi mal ministrada no sentido de que, por exemplo, o nosso professor, ele era meio doido da cabeça e ele dava uns exemplos muito malucos. De, por exemplo, de uma mulher que saltou lá de cima, lá de um lugar onde ela estava treinando, ela pulou e ela não tinha suporte o suficiente para fazer o exercício. E ela simplesmente meteu a boca dela na perna e ficou sem os dentes. Então, tipo assim, eram vários exemplos como esse. Tipo, a aula começava, ela não seguia uma linearidade com o primeiro professor, tá, gente? O segundo professor, nada a declarar. Mas a aula, ela sempre começava, ela nunca tinha uma linearidade. O professor, ele tava dando conteúdo, aí ele lembrava do outro, aí ele voltava pro outro, aí depois ele se lembrava de outra coisa, aí ele voltava para outra coisa, aí depois ele voltava lá pro conteúdo que ele tava dando, e era assim a aula dele. A aula dele, ele não tinha uma linearidade, os exemplos dele eram muito absurdos. Ele fazia, por exemplo, quebra de braço durante a aula, né? E, enfim, era tudo muito louco. E a gente teve desde o módulo de sistema nervoso até o módulo de sistema circulatório. Então a gente teve muitos módulos com ele. E a partir do digestório até o renal, o excretor, a gente teve com outro professor. E o outro professor era uma pessoa muito competente, deu aula muito boa, eu conseguia entender porque era uma aula linear. Então isso no geral foi muito bom. Mas eu não faria fisiologia de novo porque a vida só se vive uma vez, né? E no geral eu não curti essa matéria, gente, não achei legal. Era durante a quinta-feira, eu tinha 4 horas seguidas dessa aula e eu não sei como eu aguentava fazer essa aula. Mas eram umas coisas assim muito absurdas. Então não faria de novo essa matéria de jeito nenhum. Não gostei dessa matéria. Outra matéria também que eu não gostei foi imunologia. Imunologia básica, gente. Não gostei de jeito nenhum dessa matéria. Uma matéria complexa, com um monte de nomes difícil, um monte de moléculas difícil, imunoglobulinas,
transplante, soro e vacina se salva, né? No geral, que isso é legal, estudar soro e vacina. Mas, no geral, um monte de conteúdo difícil, complicado, sabe? O pior horário de todos, sexta-feira de tarde, depois de uma semana intensa, fazendo um monte de prova, ter aula de imunologia, depois do estágio, cansado, sabe, gente? Fora que a aula não era ministrada só pela professora, a aula era ministrada por outras pessoas também, que também, né? Além disso tudo, a nossa... Eu não vou nem expor, na verdade. Não vou expor, vou deixar por aí. Não gostei da aula, achava muito complicado ter que estudar aquele monte de coisa. Para completar no final do período, ainda tive problema na minha prova, tive que refazer a prova, que era online, virou prova presencial, tive que fazer, enfim, um estresse. Tive que fazer 4 provas nessa semana, inclusive. Mas no final deu tudo certo, não fui pra final, mas não faria de novo essa matéria. As aulas práticas eu não entendia nada, eu entendia bulhufas. Era um monte de equipamento diferente, todo mundo, que incrível! E eu, nossa, não tô entendendo nada! Basicamente era isso, não gostei da matéria, não gostava das práticas. Algumas aulas se salvavam, outras não entendia nada. E assim, gente, é isso. Pior horário, não desceu. Não desceu, o santo não bateu e é isso. E agora eu vou falar de uma matéria polêmica, que foi Físico-Química, né, do departamento mais polêmico da UFAM, que é o ICE. E eles mandaram um professor assim, que no início eu não tinha ido com a cara dele, tipo, o santo não bateu, sabe, pernambucano, cangaceiro. Não gostou, né? Mas no final, gente, deu tudo certo. O professor era maravilhoso. Ele explicava bem, apesar dele ensinar, né, tipo, como chegar numa fórmula de físico-química. Mas durante a pandemia, que foi no segundo ano, eu não tive muitas aulas de físico-química, porque a aula era online e eu não fazia questão de assistir. Então, ter essas aulas de novo foram muito bons justamente para isso, porque eu pude recuperar e pude aprender o conteúdo que eu não estudei lá atrás. Isso foi muito gratificante para mim. E com um professor muito bom que ensinava bem, colocava as fórmulas durante a prova, e isso para mim é maravilhoso, porque eu não suporto ficar decorando fórmula. E as provas faziam sentido, porque ele nunca cobrava algo absurdo, ele sempre cobrava o que ele dava. Então, assim, e além disso tudo, era uma matéria que tinha tudo para dar errado, porque a gente passou um mês sem ter um professor definido, que eles foram lançar esse professor só, tipo assim, a nossa aula, ela começou em julho, o nosso professor ele veio aparecer em agosto. Então, tinha tudo para dar errado. Física, né? O professor que não apareceu durante um mês, porque ele estava homologando lá o negócio dele. Então tinha tudo para dar errado, gente. E deu tudo certo. As aulas... Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero que não me cancelem, mas nada de se esperar de uma pessoa que já é cancelada naturalmente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, não se esqueçam de clicar no gostei. E é isso. Até o próximo vídeo. Não para não, vem cá, me dá a tua mão, quero que sinta toda.